Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre rock and roll. Peraí, mas rock and roll? Este não é um canal de perfumaria que trata de alta perfumaria, de perfumaria de nicho? O que o rock tem a ver com isso? E não é qualquer rock não, gente. É o heavy metal. E não é qualquer músico de heavy metal. É um icônico que foi responsável por uma mudança no gênero. É um cara respeitadíssimo, Tony Iommi. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês essa união maravilhosa, um projeto excepcional que traz a união do som, da memória, do gosto, da música e do perfume. Uma oportunidade única para os fãs do heavy metal, para os fãs do Black Sabbath, conhecerem o que se passa dentro da cabeça do Tony Iommi. Que tradução é essa que foi feita das suas memórias do rock dos anos 60 e 70 engarrafadas num frasco de perfume? Durante a pandemia, Tony Iommi, através de um amigo em comum, foi apresentado ao Sérgio Momo, uma mente criativa, um empresário de sucesso, fundador de uma das casas de perfumaria mais prestigiadas do mundo, primeira prateleira da alta perfumaria mundial, a casa de perfumaria de luxo italiana Sergioff. E além de tudo, para quem ainda não sabia, é um ex-guitarrista. Segundo nos fala a própria Sergioff, esta é a primeira interação multissensorial, onde principalmente perfume e música se unem de uma forma inesperada e exclusivamente moderna. Peraí, mas o que tem a ver o Tony Iommi, o que tem a ver o Black Sabbath? O interesse do Tony Iommi por perfumaria vem de muito tempo. Segundo uma entrevista que ele deu, desde sempre ele amou perfumes. Desde a época em que ele ganhava Brut de Natal, Spice o que eu não lembro o nome desse troço? Brut e Old Spice. O Tony amava esses perfumes. E depois, quando ele começou a fazer as turnês mundiais e viajar pelo mundo inteiro, ele começou a descobrir fragrâncias diferentes, fragrâncias novas, cheiros novos, de várias partes do mundo. E ali ele começou a colecionar. Inusitado, né? Pode parecer. Um cara como o Tony Iommi curte perfumaria, mas é o que eu sempre falo, o ser humano, ele é multifacetado e nós não cabemos, não existe um rótulo que sirva para um ser humano. Desde o fim do Black Sabbath, o Tony voltou à ação naquele trabalho na Catedral de Birmingham. De lá para cá, a primeira faixa desenvolvida pelo Tony Iommi é justamente Sense Dark, a música que nasceu desse projeto. É um projeto que tem uma música de um perfume, tem um vídeo que foi produzido, onde é mostrado todo o trabalho dos músicos no estúdio. Isso foi feito no estúdio particular do Tommy, na casa dele, e existe esse vídeo onde foram captadas as imagens deles trabalhando nesse som. Então nasceu deste projeto uma faixa, um perfume e um videoclipe. Senta que lá vem história. Sérgio Momo, em 2020, em plena pandemia, conheceu Tony Iommi através de um amigo em comum. Desenvolveram uma amizade, conversas. Sabendo que o Tony ama perfumaria, ele mandou uma caixa com várias essências para o Tony Iommi e perguntou para ele se ele tinha interesse em criar um perfume seu. Então o Tony, muito surpreso, falou: mas como que eu posso criar um perfume? Eu não sou perfumista, eu amo perfume, mas eu não sei de que maneira nós poderíamos desenvolver algo assim. Então o Sérgio disse para ele fazer uma lista com todas as coisas das quais ele gostava do cheiro. A partir daí foram feitos os primeiros testes com diferentes exemplos feitos a partir das sugestões do Tony Iommi, que escolheu aquilo que ele mais gostou. A partir daí tem início o desenvolvimento da fragrância que viria a se tornar o Tony Iommi Monkey Special. Então, em 2021, nasce a fragrância. Inicialmente, na versão apenas de 50 ml, 2 frascos diferentes. O comercial, que é igual a este meu, só que este meu é de 100 ml, e na época só se faziam os de 50, mas o desenho era igualzinho a esse aqui. E uma edição especial apenas com 200 peças, que era Signed Crystal. É um frasco belíssimo, que eu vou colocar a imagem para vocês verem.
totalmente decorado com cristais Swarovski, e apenas 200 peças desse frasco foram feitas e foram vendidas por 550 euros em 2021. A versão comercial que foi vendida à época, o frasco é exatamente igual a esse, porém na quantidade de 50 ml, era vendida a 250 euros. Hoje, você encontra versões assim como esta minha, de 100 ml, ao preço de 395 euros, e também encontra versões com frasco assim, em 50 ml, pelo preço de 275 euros. Tô revelando porque vocês sempre me perguntam e tem muita curiosidade em saber quanto custam essas belezinhas. O então novo single, à época, Scent of Dark, foi desenvolvido no estúdio próprio do Tony Iommi. É uma faixa instrumental, não tem letra. Segundo as informações que eu tive, essa faixa traz o riff esmagador do cara que mudou os paradigmas no mundo do rock. Participam desta gravação, além do Tony, o amigo em comum que os apresentou, que eu esqueci o nome, meu Jesus, como é que é o nome do homem? Participou dessa gravação tocando baixo, e o Sérgio Momo, o próprio Sérgio, participou dessa gravação tocando guitarra. Mas então, como será essa fragrância? Como é que é o cheiro desse trem? Segundo ambos, eles encapsularam aqui nesse frasco as emoções e memórias do Tony, que invocou os aromas dos festivais e do rock dos anos 60 e 70, harmonizando o som dark da tão famosa guitarra, que inclusive participa do nome. Ele tinha uma Gibson 64 que ficou conhecida como Monkey Special. Por que Monkey Special? Quem é do mundo do rock já sabe, entendeu perfeitamente a referência, mas eu vou trazer para vocês que não são desse universo a explicação, porque fica uma curiosidade, né? Por quê? O que tem um macaco a ver com isso? Esse nome, ele vem da personalização que o Tony fez na guitarra dele. Ele colocou um cartoon de um macaquinho tocando um instrumento. E depois, não se sabe, inclusive, eu fui buscar, fui pesquisar, para ver se esse macaquinho era ele que desenhava ou se ele pegou de outra pessoa. E não existe, é um mistério, ninguém sabe se foi ele mesmo, se foi alguém que desenhou para ele, ele usou. O fato é que depois ele replicou. Então, a guitarra dele ficou conhecida com esse nome de Monkey Special. Aí o Sérgio quis incorporar, inclusive ele tem uma guitarra com o Monkey, e ele quis incorporar ao nome da fragrância para trazer ainda mais significado, e é uma referência muito pertinente ao Tony, né? Eles dizem que harmonizaram o som dark produzido por aquela guitarra incrível através das mãos do Tony. Inclusive, sobre as mãos do Tony tem uma outra curiosidade que eu vou contar para vocês depois. Talvez nem existisse o Black Sabbath se ele tivesse seguido a orientação de um certo médico numa certa época que aconteceu um certo acidente com ele. Mas daqui a pouco vocês sentam que lá vem a história e eu conto isso aí, tá bom? Vamos voltar aqui para a fragrância. Eles tentaram harmonizar aqui, segundo eles próprios, o som dark dessa guitarra do Tony com notas sedutoras e picantes. Você que é fã do Black Sabbath, que é fã do Tony Iommi, você tem uma oportunidade maravilhosa, muito interessante, gente, porque dentro deste frasco estão encapsuladas memórias, cheiros, gostos, sensações e emoções que este ícone do rock vivenciou. E ele trouxe essas memórias e emoções da vivência dele, do rock dos anos 60 e 70, para cá, para dentro desse frasco. E aqui você não tem que buscar aquilo que você espera, você tem que justamente buscar a descoberta. É uma viagem pelas memórias e emoções de um ídolo. E a maneira como esse cara pensou e sentiu as coisas através de um perfume dele, que ele criou, que ele sugeriu, tudo aqui nessa fragrância. E isso é tão mágico que você pode usar, você pode vestir esse perfume, você pode sair por aí vestido de Tony Iommi. Não é fantástico? Esse perfume é muito interessante. Nossa, eu acho ele sexy, eu acho ele sedutor, e ele tem um cheiro, ele tem um couro, e ele tem um álcool que me lembra assim, sabe, palco de show, aquele couro de equipamento de palco de show, e o álcool que a gente sabe que fazia parte da vida dessas pessoas, né? É uma fragrância bastante interessante, eu uso esse perfume, eu viajo nele o dia inteiro. Ai, que perfume bom!
E ele é um perfume que tem uma secagem extremamente interessante, sexy, sedutora, macia, tem uma textura muito diferenciada a secagem desse perfume. Prometo para vocês que eu vou usar muito mais e vou trazer uma resenha completa dele para vocês, tá? Se você, que é fã do Black Sabbath, experimentou esse perfume, conta pra mim o que você sentiu, eu gostaria muito de saber. E você, que comprou esse perfume, usou e não sabia nem por que ele chamava Monkey Special, conta pra mim também, conta pra nós, divide conosco as suas sensações, divide conosco aquilo que você percebeu nesta primeira interação entre a música e a fragrância. Não recomendo blind, só comprem perfumes que vocês já conheçam após adquirir um decante, um split e poder ter experiência na sua própria pele com a fragrância. Desta maneira você valoriza o seu dinheiro e evita decepções. Um beijo grande. Volta sempre. Ai, que delícia isso aqui. Nossa, olha, é uma experiência olfativa, verdadeiramente. Para você que não está inscrito ainda, vem para cá. Vem enriquecer a minha coleção de fragrâncias humanas aqui do nosso canal. Vem bater um papo com Laurinha. Vamos juntos navegar por esse mar maravilhoso, cheio de descobertas, cheio de cheiros, de aromas, de sensações, de emoções, de novidades. Eu vou estar sempre por aqui, tá bom? Gostaria muito de poder enviar um cadinho desse aroma para vocês. Ai, mas como não dá, a gente fica por aqui, ó. Um beijão e até a próxima.